As filhas dos reis. Agora é que a gente vai começar. Isso aqui, meu irmão, você está percebendo que tem um rei sendo coroado, ele está vestido com roupas próprias de rei, mas não somente isso. Olha quem está ali. Agora vamos começar a ver quem é que está nesse momento de coroação. Vamos continuar lendo, olha só. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava quem? A rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Opa, então nós temos mais alguém aqui. Se a rainha está ali, preste atenção. Se a rainha está ali, e nós vamos continuar lendo o texto, você vai ver que o casamento ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. Tá? Vai acontecer. Mas tem ali ele sendo coroado, ele sendo apresentado às nações como rei, vestido assim, e você tem ali agora filhas de reis. Bom, rei a gente sabe que é quem? Que é a igreja. São os filhos dos reis. É uma linguagem profética. Tá? Nós somos esses reis. Aí eu vou explicar por que diz essa expressão filha. E aqui ele coloca que estava a rainha ao lado dele, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Vamos lá, olha só. Filhas dos reis aqui são as nações, que no meio delas tem poderosas e elegantes, e de posição, tem pessoas, né? Eu comi aqui a palavra, né? Tem pessoas poderosas, elegantes e de posição social honrada. Então você vê ali entre as nações, que são aquelas que nós vamos governar, pessoas ilustres. Tem pessoas ilustres ali, tá? Que estão debaixo da autoridade da igreja. Por isso se chamam filhas. Mais na frente a gente vai explicar mais sobre isso. Essas pessoas no reino são pessoas importantes, de prestígio entre as nações. Então, no meio das nações, tem aquelas pessoas que vão ter um papel especial também no reino. São os discípulos dos reis, chamados de ilustres donzelas ou damas de honra. Tá? E ao lado do rei está a rainha. Quem é a rainha? A rainha é também o rei que está ali. São os reis que estão ali. Porque não faz sentido ter outros reis fora a igreja, você concorda comigo? E não faz sentido ter uma outra rainha se não a igreja, você concorda comigo? Né? É isso daí, tá? Agora, olha que interessante aqui no Cânticos, capítulo 1, versículo 10 e 12. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. O teu pescoço como os colares. Enfeite de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então, o Senhor está ali assentado à mesa, ao lado dele está a rainha, e ele está exalando perfume. Que perfume que ele está exalando? Aí, ó, mirra, aloés e cássia. E ela está vestida de ouro. Ela tem ouro com bordado de prata. Que tipo de ouro é esse que ela está tendo? Salmo 45, um ouro de Ofir finíssimo. Um ouro de Ofir finíssimo ela está vestindo. Por quê? Porque aqui, em Cânticos, eles estão se preparando para as núpcias. Ainda não aconteceu as núpcias, eles estão se preparando para isso. Porque ele está sendo coroado, está sendo apresentado, ela está lá na festa, está vestida, e os convidados estão preparando as coisas, preparando para a apresentação dos dois como rei e rainha das nações. Antes das núpcias, tinha a festa com os convidados, onde ele se assenta à mesa para comer e apresentar a noiva às pessoas. E depois da festa que ele sai com a noiva para a intimidade. Tá? Cânticos capítulo 2, versículo 4 diz: leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Ou seja, a tua bandeira sobre mim. As pessoas verão que você me ama.
As nações verão que eu sou o teu amor. As nações verão que eu sou a tua noiva. As nações verão que eu sou a tua rainha. E ele faz questão de vestir a rainha com o ouro mais fino do Ofir, de Ofir. Olha só o que diz aqui, Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. O Salmo 45 está falando de bodas do Cordeiro. Ele está enfeitando a noiva para o casamento. E ali tem nações assistindo. Não pode ser no céu. É tudo no Monte Sião. Tudo acontece no Monte Sião. Porque ele está... Você imagina? Olha como é que destoa. Jesus vai para o céu, se casa, não tem festa. Não sei como é que é um casamento ali sem festa. É uma coisa meio chata, você concorda comigo? É como eu falei no início, é como se casar no civil só, né? Então ele vai lá para o céu, casa com ela, não tem festa, não tem comida, não tem bebida, não tem nada. E aí é só quando ele vem para a terra que ele é coroado, ou seja, ela casa com ele e nem rainha ainda é. Tem que esperar 7 anos. Aí depois é que ele é coroado rei e depois é que ele apresenta ela para as nações. Não fica estranho. E depois é que é a festa. Não, meu irmão, não tem como. Essas coisas acontecem juntos. É tudo um momento. Coroação, casamento, festa, tudo ali, tá todo mundo comemorando a festa. E ele está, antes de casar com ela, apresentando ela para as nações. Essa é a noiva com a qual eu vou me casar. Eu quero que vocês vejam ela aqui, a igreja com quem eu vou me casar. Ela vai reinar sobre vocês. Aí sim, depois de apresentado às nações, é que a noiva passa a reinar com ele. Mas é uma apresentação. Olha o Salmo 45. Olha aqui o que diz o Salmo 132, versículo 8 a 16. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei subir para o teu trono, Jesus. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. A descendência, né? Vai sentar para sempre. Não é só ele que vai se assentar, é ele e a descendência. Tá? Pois o Senhor escolheu a Sião. Olha quando acontece isso. De novo, ó. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Lembra lá dos despojos, né? Nós lemos o texto, onde diz que ele vai pegar todas as riquezas do Armagedon, das nações, e vai distribuir para os pobres. Está aí mais um texto. Ó. Vestirei de salvação os teus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Né? Então, os sacerdotes, né, serão vestidos, né, com veste de salvação, ouro de Ofir, ouro com bordas de prata. Isso é veste de salvação sacerdotal. E os fiéis do sacerdote ficarão jubilosos quando eles verem isso. Tá aí, ó, Salmo 132, versículo 8 a 16. Isso tudo são as bodas do Cordeiro. Aí ele vai dizer para a rainha, né, para a noiva, que aqui ele chama de filha. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. O que será que isso quer dizer, hein? O que será que ele está falando? Veja como isso é casamento. Ó, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Né? Em outras palavras, Efésios 5, 31, 32.
Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esqueceu o teu povo e a casa de teu pai, agora vocês, que não era meu povo, não está aqui 1 Pedro 2, 9 e 10, está aí sublinhado, ó. Vocês que não eram agora meu povo, agora vocês são povos de Deus, vocês fazem parte da nação, do sacerdócio real. E eu agora vou me casar com vocês. Esquece agora quem vocês eram. Esquece de onde vocês vieram. Esquece o teu passado. Esquece quem é o teu pai, quem é a tua mãe. Esquece tudo isso. Deixa o teu pai e a tua mãe. Agora venha dar atenção ao teu marido. Isto é o casamento. Isso são as bodas do Cordeiro. Ele está dando isso quem está falando é o escriba, tá? Ele está narrando ali o que o noivo vai dizer para a noiva. Filha, minha amada, dá atenção, esquece o teu povo, né? As suas origens, de onde você veio, esquece isso, né? E o da casa de teu pai. Se ela fizer isso, olha o que vai acontecer. Então, o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Então, se a gente fizer o que ele está mandando fazer, ele vai se afeiçoar, porque isso nos torna mais bonito para ele, mais lindo, mais formosos. O rei vendo a piedade e o espírito de sacrifício e da dedicação da noiva por causa do povo, porque isso não é só por causa dele, é por causa do povo. Eu preciso me unir a ele para governar junto com ele as nações. É por amor às nações, tudo isso daí também. Ele quer uma esposa idônea para ajudar ele a governar. Então eu tenho que me esquecer de quem eu sou, né? A casa do meu pai, do meu povo, me unir a ele para quê? Para que eu possa amar as nações como ele ama, porque ele não quer governar sozinho, ele quer que eu governe com ele. Né? E na medida que eu faço isso, ele fica ainda mais apaixonado por ela. Olha aqui o Cânticos, capítulo 4, versículo 1 e 3. Como és formosa, querida minha. Como és formosa. Olha aí, ó, ele está cobiçando a formosura da noiva. Como és formosa. Os teus olhos são como os da pomba e brilham através do teu véu. Veja que ela está vestindo o véu ainda. Ela não tirou o véu. Ela não tirou o véu, ela está vestindo o véu. Ela não se casou com ele ainda. Ela está caminhando para o casamento. E esse é o contexto do casamento, tá? E brilha através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces são como romã partida, brilham através do véu. Ainda não está casado ainda. Tá? Eles estão se preparando para o casamento. E aí eu fui pesquisar, porque isso são elogios, gente, que a gente não faz no dia de hoje, né? Você não chega para uma pessoa, o seu olho é como uma pomba. Pô, olho com uma pomba? Pô, o olho de uma pomba, né? Mas aí são formas, né, de elogios daquela época. Daquela época. E aí eu fui pesquisar o que significa cada coisa que ele falou aqui. Então, por exemplo, ele diz assim, ó, os teus olhos são como as da pomba. É um olhar manso e pacífico. Sabe, aquela mulher humilde que olha assim, ó, com mansidão, né? Submissão, tranquilidade, um espírito manso, quieto, humilde. É isso que ele está falando para a noiva.
Você é mansa como eu sou manso. Você é humilde como eu sou humilde. Você é pura, uns olhos de pureza. Seus olhos são como as da pomba. Aí diz que os seus cabelos são como os rebanhos de cabra. Eu busquei mais sobre os cabelos que ele elogia a noiva. Olha o que ele fala aqui em Cânticos, capítulo 5, versículo 11. Os seus cabelos são como cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Então ele compara o cabelo dela como cachos de palmeira, negros, e como cabras que vêm descendo. Eu fiquei, gente, tem gente que acha isso bonito. Pois é, mas Salomão achava. Ele olhava as cabras descendo ali, e ele, meu Deus, que coisa maravilhosa as cabras. Aí eu fui fazer o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Cabras descendo, olha aqui, as cabras descendo. E Salomão compara o cabelo de Sulamita com cabras descendo, né? Os montes aqui, as cabras descendo. E olha aqui do lado, né? Os cachos da palmeira. O cabelo dela é ondulado, todo ondulado, né? O cabelo de Sulamita, todo onduladinho e negro. Aqui tá verde, né? Então dá a entender que ele tá dizendo o seguinte: olha, aquilo que me chama a atenção, porque o seu cabelo está movimentando. Então, as cabras descendo, o que está acontecendo, né? Está se movimentando, né? Os seus cabelos. E os seus cabelos são cacheados, caracolados, negros, né? É isso que ele está dizendo ali. Mas gente, hoje, se você fosse falar, por exemplo, você é linda como uma Ferrari, tem gente que fala assim, pô, você é um avião, né? Naquele tempo, não tinha Ferrari, não tinha avião, tinha cabra, camelo. Era um meio de transporte que ele falava e elogiava, né, as mulheres, né? Você está entendendo o sentido aqui. Ele vai comparar os dentes dela, olha só que ele vai comparar os dentes, como um rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, né? Rebanho de ovelha recém-tosquiada. O que é isso? Ele está falando dos dentes, tá? Ó, ovelhas brancas lavadas, limpas, brilhantes, tosquiadas, né? E ele diz que são como gêmeas, ou seja, todas branquias semelhantes umas às outras, né? E diz que elas dão crias, ou seja, dão frutos, lábios, né? Que dão frutos, né? Ele está comparando, veja que ele está fazendo elogio, né? A ovelhas que são lavadas, ele está dizendo isso, os seus dentes são brancos, são limpos, né? São cheirosos, são bem feitos, são alinhados, são todos iguais, né? Todos perfeitos. Aí ele vai dizer, os teus lábios são como fita de escarlate. Das duas, uma. Ou ela estava usando, né, algum enfeite que, como se fosse tipo uma pintura nos lábios, ou de fato os lábios dela realmente eram bem chamativos e vermelhos e chamou a atenção, né, do noivo. E ele diz que a boca dela é formosa. E ele fala aqui uma coisa bem interessante que eu achei isso aqui muito fofo. Quando ele fala assim, ó, as tuas faces são como romã partida e brilham através do véu. A romã é como se estivesse dizendo, né? As suas bochechas estão avermelhadas, coradas. Você está tímida. É como se ela tivesse envergonhada diante dele, né? Tímida diante dele, sem graça, né? Com um certo tipo de timidez, porque ele é o rei, né? Você está diante de mim, você é minha rainha. E são tantos elogios que eu faço a você diante das nações que é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, irmãos, é você olhar com os olhos espirituais. O que está acontecendo é o seguinte, né? Ele está colocando a noiva, porque é isso que ele está fazendo. Você já viu aqueles casamentos medievais? O que é um casamento medieval? O rei chega lá, a rainha está do lado dele, e ele pede para a rainha se levantar, e ele começa a falar dela. Pá, pá. Ele está falando da rainha. Ele está elogiando a rainha. O que ele está fazendo aqui é isso. Ele está dando elogios à igreja para as nações. Ó, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja é isso daqui, ela vai se casar comigo por causa disso, ela é linda, ela é perfeita, eu vou vestir ela dessa forma, ela está assim por causa disso, eu a amo, ela é bela. Ele está elogiando a igreja diante das nações. Ele está exaltando a igreja. E é por isso que ela está tímida. Ela está envergonhada.
ela está alegre, ela está feliz, sim, mas você imagina multidões de pessoas, né? Judeus, egípcios, né? Anjos vendo ele fazendo um elogio à igreja no momento da coroação. Isso é festa das bodas, gente. Isso aqui é bodas do Cordeiro. É ele pegar a esposa diante das nações. Não me pergunte como isso vai acontecer, mas ele vai pegar os milhões de cristãos de todos os tempos e como se fosse uma só pessoa, lembra lá de Neemias, né? Todos reunidos como se fosse uma só pessoa, ele vai começar a tecer elogios, 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 elogios. Por quê? Porque ele está mostrando para as nações quem é essa que vai governar eles. Não vai ser um desconhecido que vai governar as nações. Não vai ser qualquer um que vai chegar lá e vai governar as nações. Não. Vai ser uma igreja que o próprio Cristo elogiou, apresentou às nações, mostrou que a ama, e tudo que está lá em Cânticos, meu irmão, é um testemunho que ele está dando para as donzelas, para as nações, né? Dizendo: essa é a minha amada, a minha preciosa, é aquela que eu escolhi vencer por ela. Ela vai governar vocês ao meu lado. Ela estará do meu lado governando. E é por isso que eu visto ela assim. E é por isso que as donzelas e as nações exultam de alegria por saber que alguém que vai governar eles é a esposa do Cordeiro. Gente, esse tipo de boda vale muito mais a pena acreditar do que um negócio meio que estranho, um negócio meio meia boca, né? Essa aqui são as bodas do Cordeiro. É o noivo elogiando a noiva. Aí ele está falando, olha o que vai acontecer. Isso é bodas do Cordeiro. Não aconteceu o casamento ainda. Olha o que vai acontecer no momento em que ele começa a elogiar a noiva e ele vai apresenta a noiva para as nações. O que acontece? Aí começa a vir as pessoas importantes das nações a trazer presentes para a rainha. Olha aqui, ó. Versículo 12 de Salmo 45. A ti virá a filha de Tiro, Líbano, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Né? Até as nações mais ricas da terra, até as nações mais ricas da terra virão pedir favores à igreja. Lembra do que Tiago falou? Que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros de um reino que ele preparou àqueles que o amam. Então, isso aqui é honra. Os mais. Você imagina se fosse hoje, por exemplo, né, o Bill Gates chegando para qualquer um de vocês e começar a pedir favor e te trazendo presentes. Mas as filhas, o que são as filhas de Tiro, né? Os povos, as nações. Essa palavra filha aqui você também pode traduzir por cidades, tá? Interessante. De Tiro, de Líbano, virão, porque eles vão estar lá no Monte Sião, nas bodas, e vão trazer presentes, donativos. E os mais ricos virão até a igreja e vão pedir conselhos, favores, né, para ela. Ao lado da rainha estavam os enviados de Tiro na Fenícia, com presentes especiais, e a rainha vão pedir favores. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 60, versículo 5 e 9. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários dos midianitas e de Efá, ou seja, povos que moram entre os medianitas, né? Todos virão de Sabá, sul da Arábia, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor, né? Todas as ovelhas de Quedar, norte da Arábia, se reunirão junto de ti,
Servir-te-ão os carneiros de Nebaote, uma tribo da Arábia. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Ou seja, é Deus falando acerca da igreja. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, da Espanha, para trazerem teus filhos de longe. Né? E com eles a tua prata e o seu ouro, para a santificação no nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ele está falando aqui para a igreja. Então, olha o que está acontecendo. Ele está apresentando para as nações, isso aqui é bodas do Cordeiro. Está tendo festa, está tendo comida, música, gente dançando, presentes, está ali o noivo, está ali a noiva, a rainha, estão ali os principais das nações, tem ali um orador. Isso é boda. Isso é boda. E povos das nações todas estão indo para lá para poder ver a apresentação. Então veja que o casamento ele vai ocorrer, mas antes do casamento tem que ter a apresentação. O pré-tribulacionismo ensina um inverso, casa e depois apresenta. Não é isso que a Bíblia diz. Não tem nem lógica isso também. Tá? Vamos continuar. Isaías 49, 22, 23, ó. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Ou seja, né, a bandeira do reino, não sei como que vai ser, estará em todas as nações, olha lá, como se fosse uma embaixada, né? E eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Olha, as pessoas terão que ir até a Sião, tá? Até uma irmã, acho que foi a Fabiana, que perguntou, e as crianças, as mulheres que estão com crianças de colo, como é que faz? Tá aí, ó, vai ter que levar no braço. Tá aí a resposta, né? A Bíblia tem resposta para tudo, né? Ah, e se o braço doer? Aí leva no ombro. Reis serão os teus aios, né? Ou seja, os reis serão os aios entre as nações. E rainhas as tuas amas. Ou seja, reis e rainhas é o quê? Eu acredito, né, que a mulher não deixará de ser mulher, né? Ela continuará tendo um novo nome dela, mas a feição corporal dela continuará sendo feminino, tá? Então, ainda que nós sejamos como anjos, não vamos casar e nem daremos em casamento, eu acredito que a pessoa feminina, né, a mulher, ela continuará com feições femininas, como o homem continuará com feições de homem, né? Por isso que diz o texto aí, reis e rainhas, né? Os reis serão os aios das nações e as rainhas as amas. Olha que interessante, né? As rainhas vão ser as amas, né, das mulheres que estarão grávidas. Olha que bonito isso, né? Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e aí uma expressão da época, claro, né? Lamber aqui é submissão, tá? Em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberá que eu sou o Senhor e que os que esperaram em mim não serão, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Aí você veja, então, aí ele dando autoridade para a igreja e as nações vindo até, né, a igreja. A igreja se torna como um aio, né, um mediador ali entre o Cristo. Olha aqui Apocalipse 3:9, né? Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, alguns, né, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, tá? Então, esse prostrar os pés ou lamber o pó dos pés não é no sentido de humilhação, é no sentido de colocar pessoas submissas à igreja e mostrar para elas, para as nações, que ele ama a sua noiva, tá? E as nações virão até a igreja e trarão presente.